Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus, Senhor nosso, esteja sobre todos vocês, esteja sobre todos nós. Estamos nos reunindo outra vez para uma nova rodada de conversas. Estaremos falando sobre o assunto bíblico que estaremos compartilhando com os irmãos no próximo sábado, no momento da Escola Bíblica do dia 9 de dezembro de 2023. Como é do conhecimento de todos vocês, nós estamos falando por estes sábados sobre leis, regras e cerimônias que o Senhor Deus deu através de Moisés aos irmãos, aos descendentes de Jacó, aos israelitas, quando eles estavam a caminho da terra de Canaã, logo após eles terem saído do Egito. Nesta oportunidade, nós vamos falar especificamente sobre os pães asmos. Esta cerimônia que eles realizavam, eles foram instruídos para realizar. E antes de nós entrarmos propriamente na lição, no roteiro, fazer aqui um pequeno lembrete aos irmãos, porque é pertinente. O assunto relacionado às leis, regras, cerimônias, estatutos, juízos, mandamentos que Deus revelou aos israelitas através de Moisés, é muito amplo esse assunto. Ele aborda muitos aspectos e aspectos muito interessantes, muito bonitos. Muitos desses aspectos, ao lermos eles na literatura do povo hebreu, a impressão que nós temos em primeira mão é de que tratam-se de fatos que envolveram os hebreus depois deles terem saído do Egito e se alojarem, se estabelecerem nas terras de Canaã. Mas estas festas que eles faziam, e eram muitas, ou pelo menos eram várias, não eram festas da atividade social deles para fomentar o convívio social, da alegria deles como povo independente, como famílias independentes e autônomas. Mas estas festas eram festas espirituais. Elas diziam respeito ao culto que eles prestavam a Deus. Não eram comemorações tipo daquelas comemorações que fazemos nos aniversários, nos casamentos, ou em algum momento que festejamos alguma vitória, alguma conquista nossa. Que isso eles faziam também, mas estas regras, leis de cerimônias, mandamentos, etc., eram instruções, orientações dadas por Deus para a realização do culto de adoração. E todas aquelas festividades, elas eram cercadas de pormenores que nós às vezes lemos e nem percebemos, mas era muito rica em detalhes, e eles entendiam perfeitamente porque eles executaram isso através das gerações desde quando eles entraram em Canaã. E aquelas festividades, aqueles detalhes, embora pareça ter ficado no tempo, esquecido e ficado para trás no tempo,
tudo aquilo dizia respeito ao Messias que havia de vir, ao ungido de Deus que havia de vir. Portanto, de alguma maneira, aquelas realizações que eles faziam, aqueles detalhes que eles cumpriam, quando na realização daquelas cerimônias, aqueles detalhes diz respeito a nós também, porque referiam-se ao mesmo Senhor que haveria de salvá-los, de perdoá-los, de resgatá-los, de redimi-los dos seus pecados. O Senhor Jesus, que viria séculos depois. Acontece que o mesmo Jesus que salvou eles é o Jesus que nos salva. Portanto, aquelas cerimônias e aqueles detalhes, aqueles pormenores, dizia respeito, portanto, ao mesmo Senhor, Senhor deles, que era Cristo, o Messias que havia de vir, que eles não conheceram, e esse mesmo Messias que é o Cristo, o ungido de Deus, que nós hoje conhecemos ele na literatura e também conhecemos por lhe prestar culto, por lhe servir. Um outro aspecto que nós abordamos já com os irmãos, inclusive no nosso grupo, no sábado passado, quando falamos sobre a Páscoa, diz respeito às pragas, aqueles acontecimentos que sobrevieram sobre os egípcios, lá antes que o faraó liberasse os filhos de Israel do Egito para que eles saíssem para servir a Deus no deserto. E as pragas, elas estão lá no livro do Êxodo, do capítulo 7, verso 14, até o final do capítulo 11, e depois o capítulo 12 também, que inclui ali a Páscoa e a passagem do anjo que matou os primogênitos, homens e dos animais dos egípcios. Então, essas pragas, elas foram acontecimentos que Deus estava ali mostrando para os egípcios que Ele é Deus. Na verdade, não foi simplesmente praga para forçar Faraó a deixar os filhos de Israel saírem de lá. Naquelas pragas, Deus estava mostrando aos egípcios que Ele é Deus. A gente pode observar que as pragas, inclusive, elas aparecem sempre em dupla. Por exemplo, as duas primeiras pragas, a água que se fez sangue e as rãs, está relacionada à água, animais aquáticos. E a água que se transformou em sangue e as rãs que são animais aquáticos. E os egípcios adoravam o Deus da água, Rupe e Reged, eram deuses lá. Quando aquelas pragas caíram, tanto a água feita em sangue e que matou todos os peixes das águas, veja só, Deus estava mostrando que Ele é maior do que o Deus que os egípcios adoravam como Deus que cuidava das águas, dos animais e tudo mais. Nas pragas 3 e 4, que é dos piolhos e das moscas, nós temos aqui os animais sendo atingidos. E aí nós temos aí o Deus Tote, que era o Deus que cuidava, o Deus da fertilidade, da abundância, da reprodução dos animais. Era um Deus que estava em jogo ali. A crença dos egípcios de que havia um Deus que cuidava dessa parte, Deus mostrou que Ele era maior. E os deuses que eles adoravam não tinha como impedir a ação de Deus para aquelas pragas atingirem os animais, as pessoas, né? Ou que pertenciam às pessoas, inclusive, que era utilizado para o trabalho e também para a alimentação. As pragas 5 e 6 fala da peste e das chagas, que eram também vinculadas a outros deuses egípcios, como Apis,
Ator, Nut. Aqui, essa peste dos animais, nós falamos há poucos dias na igreja, quando Arão construiu aquele bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro não foi uma invenção do momento, eles conheciam a deusa vaca egípcia, e eles sabiam que tinha esse Deus, eles tinham essa informação. Portanto, quando Deus manda essas pragas, a peste, as chagas, é para mostrar que a vaca não é nenhum animal sagrado e não tem nenhum Deus que cuida disso. Ele é Deus sobre tudo. Depois, nas pragas 7 e 8, que é a saraiva, o granizo, ou o gafanhoto, aí nós temos que a área atingida é a área da produção, dos campos, da vegetação, das árvores frutíferas e tudo mais. Aí nós temos os deuses Ísis e Orísis, que eles cuidavam do fogo, cuidavam da água, o deus que eles eram deuses que os egípcios também adoravam. Então, e Deus manda aquelas pragas para mostrar que esses deuses egípcios não eram deuses, e eles eram mais fracos. Mais fracos não, eles simplesmente não existiam, e o que existia era o Deus dos israelitas que estava agindo sobre eles. E por fim, as pragas da escuridão e depois da morte dos primogênitos diz respeito à vida das pessoas. 3 dias o Egito todo em escuridade, e aí vem o grande Deus, o grande desafio, que é o pai de todos os deuses egípcios, Amon-Ra, ou Ra, o Deus Sol, e Deus escurece o sol, escurece todos os luzeiros para mostrar que ele era Deus. E os magos, os encantadores egípcios não conseguiram reverter aquilo que Deus havia determinado que acontecesse. E por fim, a morte dos primogênitos. Veja só, não há nenhum mago, nenhum encantador, nenhum feiticeiro que teria condição de fazer a vida voltar àquelas pessoas, àqueles primogênitos. E aí, os filhos de Israel saem ali do Egito, finalmente, depois liberado por todos, pelo faraó. Isso que nós acabamos de falar, sumariar assim, em poucas palavras, no verso 12 do capítulo 12 do livro do Êxodo, a gente encontra isso. Está escrito assim, olha: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, na noite do dia 14 de Abibe. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens, os primogênitos dos homens, até os primogênitos dos animais. E veja só como conclui aqui a redação do verso 12. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Compreenderam? O que estava ali acontecendo era uma demonstração de Javé, do Deus dos israelitas, do Deus do céu, do Deus nosso. Ele estava mostrando para o faraó que ele não era Deus, porque o faraó era considerado um homem que, na função dele, ele era um Deus sobre o povo. E Deus está dizendo assim: eu vou mostrar que eu vou fazer juízo sobre todos os deuses egípcios, inclusive sobre o faraó, para mostrar que eu sou o Senhor, eu sou Deus. Então aquelas pragas, elas caíram, não foi simplesmente assim uma forçação de situação para que o faraó liberasse os filhos de Israel, mas Deus estava no meio, mostrando que ele é Deus. E era desse Deus que os israelitas deveriam temer, estar prestando culto quando eles saíssem dali e entrassem na terra de Canaã. A Páscoa foi o único cerimonial que eles realizaram ainda no Egito. Eles voltaram a comer a Páscoa sob a liderança de Josué 40 anos depois, quando já estavam em Canaã. E nenhuma daquelas outras festividades que nós
vamos encontrar aqui, relatado, que foi passada por Deus através de Moisés aos israelitas, nenhuma daquelas festividades eles realizaram no deserto, tampouco no Egito. Eles só realizaram aquelas cerimônias depois que eles entraram em Canaã. Muito bem, hoje nós vamos falar então sobre os pães ázimos. E o nosso texto base, Levítico capítulo 23, versos 4 ao 8, que diz assim: Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. Irmãos, o que são santas convocações? Seriam aquelas convocações para o comparecimento do povo, para a realização do evento, e naquele dia era considerado um dia de repouso, um dia de feriado religioso, era um sábado. Eles não estariam se envolvendo nas atividades normais do dia a dia. Daí, santa convocação, não é? No mês primeiro, nós já falamos, quando falamos sobre a Páscoa, que aquele mês, quando eles saíram do Egito, era o 7º mês do calendário, o mês civil, o ano civil. Mas a Páscoa abriu o calendário religioso e ela foi a primeira festividade. E o calendário religioso, então, começa naquele mês. No mês primeiro, Abib, o mês primeiro do calendário religioso. A partir da Páscoa, todas as demais festividades, todas as demais cerimônias se comemorava a partir da contagem do dia da Páscoa. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Falamos isso no sábado passado. A Páscoa tinha horário, data e horário para acontecer. Não podia ser de manhã. Ela seria sacrificado, o cordeiro pascal seria sacrificado no dia 14, à tardinha. Tem tradução que fala tardinha. E à noite eles comiam, no início da noite, na entrada da noite, eles comiam a Páscoa. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos ao Senhor. 7 dias comereis asmos. A contar do dia seguinte ao da Páscoa, que era dia 14, do dia 15 até o dia 21, eles comemoravam 7 dias comendo pães ázimos. No primeiro dia destes 7, tereis santa convocações, ou santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ok, 7 dias, a contar do dia 15, do dia 7, do dia 15, aliás, 7 dias a partir daí. O dia 15 era a santa convocação, não se fazia nenhum trabalho, e durante os 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia, novamente, haverá santa convocação. Será um sábado para eles. Seria um sábado para eles. Tá? Veja só, nós estamos enfatizando essa questão da santa convocação como um sábado, porque lá na frente nós vamos depois ter um momento em que nós vamos precisar dessas informações para a gente entender algumas referências bíblicas que nós temos lá nas cartas do Novo Testamento. Muito bem. Mas então, na introdução aí do nosso roteiro, nós estamos falando sobre os pães ázimos, a festa dos pães ázimos. 7 dias. 7 dias eles comiam pão, o alimento sem fermento. Nem dentro das casas deles eles poderiam ter o fermento. E na introdução, então, a gente vai lembrar que a festa dos pães ázimos nos ajudam, entre outras coisas, a compreender a mensagem central que Deus quis transmitir aos israelitas quando instituiu a Páscoa. Isso mesmo, porque Páscoa e ázimos eram festas intimamente ligadas. Para entender essa afirmação, é necessário que voltemos no tempo. Os descendentes de Jacó, os israelitas, estavam vivendo como cativos lá no Egito há séculos. Sobre seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, eles apenas ouviam sobre eles.
E certamente eles não ouviam muita coisa. Já fazia muito tempo, 400 anos, já haviam se passado entre Abraão e aquela geração que saiu do Egito, sobre como Deus falara com eles e as promessas que Deus tinha feito para os descendentes de Abraão, que eram eles conheciam pouca coisa. Mas tudo não passava de histórias bem apagadas no tempo, como já dissemos. Já tinha cerca de 400 anos que Deus havia falado com Abraão lá no passado. Quando Moisés aparece entre eles, a vida corria tão amarga que havia movido até mesmo o coração de Deus. Deus apiedou-se deles porque a vida estava muito difícil. A servidão egípcia estava muito severa. E nessa oportunidade nós vamos ver que a Páscoa não era apenas uma exigência feita para eles cumprirem. Pelo contrário, era um tempo de total fragilidade deles. E a Páscoa era uma providência divina para protegê-los. A vida deles estava muito difícil. A gente sugere aqui a leitura dos textos bíblicos para compararmos Êxodo 3, versos 7 a 9, com capítulo 12, versos 7 e versos 12 e 13. Vamos lá, no capítulo 3, versos 7 a 9 do livro do Êxodo. Eu leio assim: E disse o Senhor, ele falando com Moisés lá no Sinai, antes que Moisés voltasse para o Egito: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. O sofrimento não era pequeno, o próprio Deus se incomodara com aquilo. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. E aí ele fala aqui no verso 8 os povos que estavam habitando aquelas terras: o cananeu, o eteu, o amorreu, o fariseu, o ferezeu, o eveu, o jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Veja só, o sofrimento deles era um sofrimento que incomodara até mesmo o próprio Deus. Diz para Moisés: não, volta lá e eu vou cuidar deles, eu vou tirar eles de lá, e eu vou tirar eles de lá através de você, do seu trabalho. Quando Deus chama Moisés, e aí entra a Páscoa, e a Páscoa que marcou a data, o momento em que eles haveriam de deixar o Egito. E eles deveriam, aqui no capítulo 12, verso 7, tem toda a forma como eles deveriam preparar a Páscoa, e preparar também o sangue de animais que eles iriam sacrificar para a Páscoa, e o sangue dos animais devia ficar na verga da porta, no batente da porta, na entrada da casa. E tomará o sangue, capítulo 12, verso 7, e tomará do sangue e poluão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas que comerem a Páscoa. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, diz o Senhor. O que nós lemos já um momento atrás. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que entrardes. Aliás, que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, porque eu vou ferir a terra do Egito, mas os filhos de Israel, as casas de vocês, serão protegidas. Falando aqui da Páscoa, aliás, das pragas, vamos acrescentar que nós já falamos sobre elas alguma coisa, que todas aquelas pragas que caíram sobre os egípcios não atingiram os descendentes de Jacó, não atingiram os israelitas. Eles ficaram ilesos de todas as consequências daquelas pragas, aqueles castigos, daqueles juízos de Deus sobre os egípcios. Pois bem,
eles estavam naquele momento de angústia, de agonia, que o próprio Deus reconhece que ele estava vivendo de forma muito aflitiva. E a Páscoa, seguida da festa dos pães ázimos, dos 7 dias comendo ázimos, era para lembrar, fazer deles lembrar da agonia que eles estavam vivendo naqueles anos finais que estavam por terminar como cativos lá na terra do Egito. Na reflexão 1, a gente vai lembrar que a festa da Páscoa, que acontecia no dia 14 de Abib, à tarde, já era celebrada sem qualquer alimentação, sem que, leio melhor, qualquer alimentação fosse fermentada. Era isso, eles comiam sem fermento. Entretanto, o período da festa dos ázimos iniciava-se no dia imediatamente após a Páscoa. Portanto, a Páscoa que era comida, é o que nós estamos dizendo aí, no dia 14, à tarde, já era preparada e era comida sem fermento. Já era com ausência de fermento. Entretanto, no dia seguinte, que era o dia 15, a Páscoa era comida no dia 14, iniciava-se o período de 7 dias da festa dos pães ázimos. A festa durava 7 dias, do dia 15 ao dia 21, como já dissemos. Desse período, os dias 15 e 21 eram dias de santa convocação, isto é, era considerado um sábado e não se permitia nenhuma atividade temporal, exceto o preparo da própria alimentação. É comum a gente verificar que nos sábados da semana, geralmente eles não acendiam fogo, eles não preparavam aquela alimentação que eles comiam naquele dia, que era preparada no dia anterior. Por isso, a sexta-feira é também chamada dia da preparação. Mas, no caso dos sábados cerimoniais, eles podiam preparar o alimento. É o que a gente está dizendo aí. No sábado, nos dias 15 e 21 de Abib, era considerado dia de santa convocação, portanto um sábado, e não se permitia nenhuma atividade, exceto o preparo da própria alimentação. A festa dos ázimos era uma continuação natural da Páscoa e fazia parte do memorial da libertação deles quando eles deixaram a escravidão no Egito. No capítulo 12, versos 15 a 20 do Êxodo, a gente tem essas informações nos seguintes termos: 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia, quer dizer, no dia 15 do período do 7, tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, do dia 15 até o dia 21, quem comer pão fermentado vai ser cortado do povo de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, era um sábado, e também ao 7º dia, no dia 21, era um sábado também. Deveriam fazer santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, como já dissemos. Nenhum trabalho temporal, mas o preparo da comida podia acontecer. Guardai, pois, verso 17, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, porque guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, verso 18, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mesmo mês, à tarde. Por 7 dias, verso 19, não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Era a ordem que Deus deu para Moisés. Na Páscoa não se comia nada levedado. Seguinte a Páscoa, no dia 15 até o dia 21, 7 dias, sem comer nada fermentado. Era essa a orientação da parte de Deus. E na sequência 1 a gente vai dizer que, pelo que se nota, a Páscoa era o símbolo da proteção aos israelitas em um momento no qual eles estavam prestes a saírem do Egito. Nós falamos isso sábado passado.
E eu lembro aqui aos irmãos do que nós falamos lá no grupo, quando falamos sobre a Páscoa, que a Páscoa comida, como eles comeram, como eles a celebraram no Egito, só foi lá no Egito. Quando eles entraram em Canaã, a Páscoa depois voltou a ser celebrada, mas já não era mais com toda aquela indumentária, roupa de viagem, malas prontas para a viagem, os animais reunidos, separados para a viagem, as crianças preparadas para a viagem, os idosos, as mulheres grávidas, as malas prontas, os utensílios, os pertences, todos embalados, enfim, aquela Páscoa só aconteceu naqueles moldes lá na terra do Egito. Depois de Canaã para frente, a Páscoa não foi mais comida daquela mesma forma. E a gente aproveita para lembrar aos irmãos o que lembramos ali também no sábado passado. Algumas coisas Deus opera para abrir um certo tempo, para marcar um certo tempo na história do seu povo. Por exemplo, aqui a Páscoa eles comeram de forma sui generis. Só no capítulo 12 do Êxodo tem aquela Páscoa comemorada com aquela configuração. Quando a gente vai para o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a gente vai encontrar também uma efeméride, um acontecimento sui generis. A ocorrência de Atos 2, ela não se repetiu na história da igreja, nem nos dias dos apóstolos. Pode verificar que nenhuma das cartas faz menção de ocorrência semelhante no que tange ao envolvimento, ao tamanho do acontecimento. Na casa de Cornélio, no capítulo 10, há uma semelhança em proporções muito menores, mas houve alguma semelhança lá na casa de Cornélio, e os homens que estavam com Pedro é que testemunham isso. Você pode conferir lá no capítulo 10 do livro dos Atos. Os homens que tinham acompanhado Pedro, os judeus que haviam acompanhado Pedro, eles viram, quando eles viram o que aconteceu com as pessoas que estavam reunidas na casa de Cornélio, eles ficaram assustados, ou eles ficaram admirados por ver acontecer ali o que tinha acontecido dias antes com eles. Lá no Pentecostes, que a gente chama o Pentecostes, lá relatado em Atos capítulo 2. Mas o fato é que o que aconteceu, o que está relatado com a igreja lá em Atos capítulo 2, nunca se repetiu, nem na história da igreja no tempo dos apóstolos, e nem na história geral da igreja cristã até os nossos dias. Portanto, a Páscoa foi um acontecimento sui generis, aquela que eles comemoraram lá no Egito. E depois ela seguiu o seu rito normal, sem aqueles detalhes que aconteceu lá no Egito, assim como a igreja segue sob o mesmo efeito, sob o mesmo mandamento, sob a mesma ação do Espírito Santo, mas sem que repita a ocorrência daquilo que aconteceu lá em Atos, no capítulo 2. Na sequência 1, a gente vai dizer que, pelo que se nota, a Páscoa era o símbolo da proteção dos israelitas, em um momento no qual eles estavam prestes a saírem do Egito, já comentamos. Daí a Páscoa, que quer dizer passagem, quando o anjo passou por cima das casas e não atingiu nenhum dos primogênitos dos hebreus. A festa dos asmos, por outro lado, tem a finalidade de fazê-los lembrar, no futuro, o momento inicial da saída lá. Como nós já falamos, foi um momento marcante, sui generis, diferente, e eles não deviam esquecer daquilo, marcado como foi, de muito sofrimento. Daí o pão sem fermento, o pão asmo, que eles deveriam comer lembrando do momento aflitivo que eles saíram de lá. É impossível para nós imaginarmos hoje quão difíceis e confusos foram aqueles primeiros dias da viagem. Irmãos, nós já comentamos em algum momento
quando eles estavam ali nos dias anteriores à saída e nos dias depois ali da saída, quando Moisés chamou o povo e disse: hoje vamos comer a Páscoa e amanhã nós vamos embora, a ansiedade do povo, a aflição do povo. Não sem motivo, no Deuteronômio capítulo 16 e verso 3, chama os pães ázimos, a comida ázima que eles comeram a partir da Páscoa, que eles comemoraram ali no Egito e depois no dia seguinte saíram. O pão ázimo era chamado pão da aflição. Foi um momento extremamente aflitivo para aqueles nossos irmãos, sui generis, como já falamos, completamente diferente. Na reflexão 2, a gente vai dizer que ao saírem do Egito, os israelitas experimentavam seus primeiros dias de liberdade. Mas não se tratava de uma liberdade conquistada, nem de uma vitória deles sobre os egípcios. Eles não haviam lutado, não haviam feito nada, eles não haviam enfrentado o exército egípcio, enfim, do que se dependesse deles mesmo, nada tinham a comemorar. Eles estavam começando a sentir o gosto da liberdade quando deixaram o Egito sem nada terem feito por merecer. Desse modo, a comemoração da liberdade deles não deveria se resumir a um festejo comum, como já dissemos, como de uma conquista qualquer. A poderosa mão de Deus os libertara. Por isso, durante 7 dias dos festejos, o pão insosso era o ponto para a reflexão deles. Porém, diariamente deveriam apresentar ofertas e holocaustos ao Senhor, que havia libertado a todos eles. Eles deveriam comer pão ázimo, mas eles deveriam comemorar aquilo que Deus deviam fazer, aquilo que Deus havia determinado que eles fizessem. Olha só em Números, no capítulo 28 e o verso 24, segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias, no período dos pães ázimos, 7 dias, manjar de oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação, com a sua lavagem, com aquelas oferendas que eles faziam. Então, durante os 7 dias dos pães ázimos, eles ofereciam ofertas de manjar, que eram ofertas de cheiro suave, era oferta de gratidão, pacíficas, assim chamadas, e também o sacrifício contínuo que os sacerdotes faziam de manhã e à tarde, eram também para ser mantidos, de maneira que a festa dos pães ázimos concomitava, naqueles 7 dias, com aquelas oferendas que os sacerdotes faziam diariamente lá no templo. Muito bem, se passarmos nosso olhar de forma superficial pelas cerimônias praticadas pelos israelitas, ou nos limitarmos a ouvir sobre as festividades que eles realizavam, perderemos a oportunidade de sentir o quanto Deus se envolveu com eles. No íntimo, era o relacionamento que eles mantinham com Deus. Aqueles dias, aqueles tempos, aquelas práticas eram formidáveis, era especialmente espetacular. Quando Moisés, 40 anos depois que eles iniciaram a caminhada, porque o Deuteronômio foi escrito 40 anos depois, lá no final da caminhada de Moisés. Portanto, 40 anos depois daquela Páscoa no Egito, o Moisés escreveu para os israelitas no Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso Deuteronômio 4, versos 7 e 8, dizendo assim: porque que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor vosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda a lei que hoje vos dou perante vós? Se a gente ler o período aqui do versos 4, 5 e 6,
a gente vai ver que todas aquelas orientações eram orientações que revelavam o interesse de Deus sobre eles, a presença de Deus sobre eles, a intimidade de Deus com eles. Nós já falamos em momento também outro sobre a tenda. Deus desce da montanha, manda Moisés construir um tabernáculo no meio dos assentamentos das tribos. E Deus diz: olha, eu quero estar no meio do povo, eu quero andar com o povo, eu quero estar lá no meio deles. E é isso que a gente lê no Deuteronômio, que Deus é tão chegado, que fala com o povo, no meio do povo. Lá na tenda Deus falava. Portanto, aquilo era muito presente, sentida ali a presença de Deus. Se passarmos nosso olhar de forma superficial, como a gente disse, a gente esquece. A gente não percebe que aquilo tudo era um envolvimento pleno, completo, espetacular. Deus e o povo. Quanto à festa dos pães asmos, que representava esse envolvimento do povo com Deus, ou o envolvimento de Deus com o povo, foi por isso que Jesus manifestou o mesmo interesse, o mesmo fato. No Evangelho de João, capítulo 6, o verso 55, Deus falou para as pessoas aquilo que nós conhecemos: eu dou a minha carne é para vocês verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O envolvimento, Cristo se envolveu com a igreja da mesma forma como ele havia já se envolvido antes com os israelitas. Ele estava lá, ele estava junto, não é? A liberdade nossa, da mesma forma que dos israelitas, é a graça do mesmo Deus. Hebreus, no capítulo 4, verso 16, vai dizer: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sim, os israelitas tinham Deus morando, habitando com eles no meio da congregação, lá na tenda do encontro, instalada no meio das tendas dos israelitas. E eles se aproximavam da tenda, e Moisés entrava na tenda, Deus falava com Moisés, eles ouviam a voz de Deus. E quando o autor escreve aos Hebreus assim, nós podemos ouvir Jesus. Jesus esteve entre nós ouvimos a sua voz. No começo da carta aos Hebreus, o autor abre dizendo assim: Deus falou antigamente de muitas maneiras a nossos pais pelos profetas, e a nós falou nos esses últimos dias pelo seu Filho. Portanto, irmãos, a festa dos pães ázimos, aquilo que fazia os israelitas se lembrarem e não se esquecerem de que foram aflitivos os dias da saída do Egito, mas eles saíram em direção a uma terra que manava leite e mel. A aflição da nossa vida, a ceia do Senhor, o nosso Senhor que morreu, se ofereceu por nós para nos fazer lembrar das angústias, aflições dele. Ele tomou essas angústias, aflições em nosso lugar, para que a gente caminhe com liberdade como para a Canaã celeste, como os israelitas caminharam para a Canaã da Palestina. Deus nos abençoe e nos faça entender com clareza a sua santa palavra. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.